O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, usa o poder para se manter no cargo, perseguir adversários e fazer barganhas políticas. Mas ele não age sozinho. Ele é acompanhado por uma verdadeira tropa de choque. Deputados envolvidos em crimes e esquemas de corrupção. Os deputados Wellington, Roberto e Zé Geraldo trocam tapas na Comissão de Ética da Câmara. O Wellington é um aliado fiel do presidente da casa, Eduardo Cunha. A turma do Cunha quer bagunçar aqui hoje, presidente. Bagunceiro é você. Quanto Cunha? Bagunceiro é você. Esta é a parte visível de um espetáculo que se dá principalmente nos bastidores. É a tentativa do presidente da Câmara de sobreviver no cargo. Esse grupo está muito fiel, está coeso para fazer com que esse processo não venha para o plenário da Câmara, porque se vier para o plenário da Câmara, é voto aberto e dificilmente ele evitará uma cassação. Eduardo Cunha é o segundo na linha da sucessão presidencial. O cargo dá a ele enormes poderes, não só para fazer barganhas políticas, mas também para proteger aliados. E vários deles também são investigados na Operação Lava Jato. No Conselho de Ética, Cunha tem 10 votos garantidos. Você não manda! Respeite! Ele já fechou! Ele já fechou! Um dos votos é de Vinícius Gurgel, que atuou para atrapalhar o andamento das votações. Eu quero a cópia da fita. É o direito meu. Eu quero recorrer a CCJ. Vamos votar. Recorra! Vinícius responde a processo no STF. Uma planilha apreendida na cueca de um cabo eleitoral é indício da aplicação de R$50 mil na compra de votos em seu estado de origem, o Amapá. Washington Reis também se destaca pelas manobras no Conselho de Ética. Então peço ao senhor que, ao saber como o senhor fez hoje, o senhor não repita essa incitação que o senhor fez hoje contra o presidente da casa. Antes de se reeleger em 2014, ele respondia a uma ação penal e 6 inquéritos no Supremo Tribunal Federal, inclusive por lavagem de dinheiro e ocultação de bens. João Carlos Bacelar é outro defensor de Cunha no Conselho. Eu quero votar no deputado Chico Alencar, que me representou contra mim 2 vezes. Vossa Excelência está querendo tumultuar o processo. Em seu estado de origem, a Bahia, foi acusado pelo Ministério Público de participar de um esquema que desviou quase R$40 milhões em dinheiro público. Vossa Excelência prestar atenção, eu agradeço. Uma testemunha acusou o deputado Manuel Júnior de pagar R$40 mil pela morte de um vereador em Pedras do Fogo, na Paraíba, o que ele nega. Vossa Excelência não tem que estar dando entrevista dizendo que está sendo retardado ou procrastinado aqui. Manuel Júnior é um dos que agora pedem o afastamento do presidente do Conselho de Ética, José Carlos Araújo, que vota pela abertura do processo contra Eduardo Cunha. É a reprise da estratégia que tirou do cargo o relator Fausto Pinato, quando o Conselho se preparava para abrir o processo de cassação contra o presidente da Câmara. Pinato foi afastado por decisão de outro aliado de Cunha, o vice-presidente da Câmara, Valdir Maranhão. Maranhão foi acusado pelo doleiro Alberto Youssef de também receber propinas no escândalo da Petrobras. Deputado, para complementar, nos bastidores do Conselho, atuou o assessor Lucas de Castro Rivas, esse que aparece atrás de um deputado. Ele foi transferido de função dentro da Câmara, especialmente para orientar parlamentares sobre como retardar o processo. Qual é o objetivo? Dividir a crise com o Planalto, prorrogar o processo de impeachment e prorrogar o julgamento dele. E ficar dividindo a crise, intimidando, ameaçando e usando todos os instrumentos que a presidência da casa lhe dá para que ele manipule e viole Constituição, lei e regimento e faça o que ele imagina que pode fazer. Por isso, 8 partidos pediram à Procuradoria-Geral da República que afaste o presidente da Câmara. O argumento é de que Eduardo Cunha está usando seus poderes para obstruir a justiça.
para evitar que se aprofundem as investigações sobre ele e sua tropa de choque. Ele manipula, distorce e interpreta o regimento da Câmara dos Deputados de acordo com seus interesses pessoais. Em vez de aplicar a regra como ela é, ele a distorce para se beneficiar das suas interpretações. Todos os deputados citados na reportagem negam as irregularidades. A Polícia Federal vai investigar a denúncia de que o deputado Fausto Pinato, do PRB, teria sido ameaçado por aliados de Eduardo Cunha. O repórter Luiz Fara Monteiro tem ao vivo as informações. Boa noite, Luiz. Boa noite, Janine. O deputado Fausto Pinato disse que recebeu ofertas de suborno para direcionar o parecer que investigava Eduardo Cunha no Conselho de Ética da Câmara. Mas ele afirma que não conhecia as pessoas que o abordaram. O ex-relator também teria ouvido conselhos de aliados de Cunha para tomar cuidado com o teor do documento. Hoje, o presidente da Câmara pediu que a Polícia Federal investigue as denúncias. Mas, alvo do relatório que recomenda a abertura de processo por quebra de decoro, Eduardo Cunha sugere que Fausto Pinato seja responsabilizado por falsa comunicação de crime se nada for comprovado. De Brasília, Luiz Fara Monteiro. Obrigado, Luiz. A Operação Zelotes, que investiga corrupção no Conselho Administrativo da Receita Federal, vai tomar o depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O objetivo é questioná-lo sobre a suposta compra de medidas provisórias durante o governo dele. O filho caçula de Lula, o empresário Luiz Cláudio Lula da Silva, é investigado porque uma de suas empresas foi contratada por 2,5 milhões de reais pela Marcondes e Maltoni, consultoria acusada de fazer lobby para a aprovação de medidas provisórias. Em nota, o Instituto Lula afirmou que o ex-presidente não tem qualquer relação com os fatos investigados. Deputados da Ucrânia protagonizaram cenas de violência no parlamento do país. O primeiro-ministro apresentava o relatório anual sobre as ações do governo quando foi interrompido por um parlamentar com um buquê de flores. Como se não bastasse, Ole Barna levantou o premier da tribuna pela virilha. Aí a briga foi geral. Depois de uma sessão de socos e xingamentos, a leitura do relatório foi retomada. Depois da chegada dos primeiros sírios ao Canadá, centenas de refugiados lotaram centros de registro na Jordânia. Os imigrantes também querem ser aceitos no país da América do Norte. Nessa madrugada, o primeiro avião com refugiados pousou em Toronto e o grupo foi recebido pelo premier. Amanhã está prevista a chegada de mais um avião. Os canadenses prometeram abrigar 25 mil refugiados até fevereiro do ano que vem. Nos Estados Unidos, um padre de Nova York é acusado de usar dinheiro da Igreja Católica em viagens de luxo e com garoto de programa. 36 páginas para explicar 10 anos de desvios. A ação movida contra o padre Peter Michael sugere que ele tenha roubado $1 milhão de duas paróquias de Nova York. O dinheiro seria de doações de fiéis e venda de artigos religiosos nas lojas das igrejas. Segundo o advogado Michael Dogg, o padre usou a verba na compra de uma casa, em viagens internacionais, drogas e até mesmo para pagar um garoto de programa, que recebia o equivalente a R$4 mil por noite. Peter McCall chegou a esta igreja do Bronx, uma das investigadas, em 2012. Foram os próprios fiéis desconfiados da rotina do padre que levaram a denúncia adiante. Agora eles querem que seja instaurado um inquérito criminal para a punição do sacerdote. Mas, para a acusação, não é só ele quem deve ser julgado. Dogg afirma não ter dúvida de que a Igreja Católica tinha conhecimento da conduta do religioso, mas optou por acobertá-lo. Uma petição na internet pede o afastamento de Peter, que não comenta as acusações e diz que a Arquidiocese de Nova York falará por ele. Mas a instituição e o arcebispo dela também constam como réus. Histórias de quem abandonou tudo para caminhar pelas estradas do Brasil. E uma investigação às vésperas do Natal. Onde está o Papai Noel que roubou um helicóptero? Você vai ver no Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? A caçada ao mau velhinho. O homem que se vestiu de Papai Noel para roubar um helicóptero.
E como a polícia tenta descobrir onde está o Papai Noel do Mal com as poucas pistas que ele deixou. Os andarilhos do asfalto. Nossa equipe acompanha pessoas que vagam pelas estradas do país. O que fez este homem trocar a família por uma vida sem destino que já dura 22 anos? A beleza e os mistérios de um paraíso natural no Caribe. Nossas câmeras mostram a explosão de vida em águas cristalinas. E o desafio de chegar aos destroços de um navio que afundou aqui, no meio de uma guerra. A embarcação está perfeitamente na posição de navegação. Mitos, verdades e novidades sobre um dos símbolos do verão, o sorvete. Salgado, versão detox e do astronauta. Tem cara de sorvete? Nem um pouco. Você não pode perder o nosso encontro neste domingo. Depois da Hora do Faro. Até lá. Veja a seguir. Parque Olímpico é inaugurado no Rio de Janeiro com evento teste de tênis. E ainda hoje, os 100 anos de Frank Sinatra. No Brasil, ele entrou para o livro dos recordes com um show magnífico que reuniu 170 mil pessoas no Maracanã. Mesmo inacabado, o Parque Olímpico do Rio de Janeiro foi inaugurado e recebeu um evento teste de tênis. A previsão é que o parque seja entregue em maio do ano que vem. Para a Olimpíada, a estrutura de tênis vai contar com 16 quadras. No evento teste de hoje, o destaque foi para o desafio de duplas. A tocha dos Jogos Paralímpicos Rio 2016 foi apresentada hoje. Autoridades e atletas participaram da cerimônia. A tocha tem inscrições em braille e fechada é idêntica à tocha olímpica. 700 pessoas vão levar a tocha por 6 cidades. O revezamento começa no dia 1º de setembro do ano que vem. A chuva se espalha pela maior parte do país deste sábado. O motivo são as áreas de instabilidade combinadas com a umidade da Amazônia. Entre Mato Grosso do Sul e Paraná, em apenas um dia, pode chover quase metade do esperado para o mês. Chove também em parte do litoral do Nordeste e faz sol do interior do Piauí até a Bahia. Tempo abafado em quase todo o país, com máxima de 33 graus em Porto Alegre e de 31 em Salvador. Sábado de sol no litoral gaúcho, em Tramandaí, faz 27 graus amanhã. No domingo volta a chover e a máxima é de 28 graus. Em Porto Seguro, no litoral baiano, vai dar praia durante todo o fim de semana, com 33 graus. Já no Sudeste, previsão de chuva à tarde. No Guarujá, 33 graus no sábado e 34 no domingo. Em Paraty, sol e chuva, máximas de 33 graus. A seguir, presidente da construtora OAS é preso suspeito de desvio em obras do Rio São Francisco. E também a voz sofisticada de Frank Sinatra, o intérprete que fez a música Garota de Ipanema chegar ao mundo inteiro. Ele completaria 100 anos amanhã. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema. Nova denúncia de desvio de recursos públicos leva executivos de grandes empreiteiras para a prisão. Um deles é o presidente da OAS. Dessa vez, o caso envolve as obras de transposição do Rio São Francisco. As construtoras são suspeitas de usar empresas de fachada para desviar 200 milhões de reais. Agentes da Polícia Federal cumpriram 24 mandados de busca e apreensão e 4 prisões no Rio, São Paulo, Ceará e Distrito Federal. Os presos são executivos do consórcio formado pelas construtoras OAS, Galvão Engenharia, Barbosa Melo e Coesa, responsável por 2 dos 14 trechos das obras de transposição do Rio São Francisco. O trecho de 80 quilômetros onde teria havido superfaturamento fica entre os municípios de Custódia, em Pernambuco, e Monteiro, na Paraíba.
A Operação Vidas Secas investiga o desvio de 200 milhões de reais entre 2008 e 2013. De acordo com a necessidade da fraude e com a necessidade do valor a ser percebido, eles realizam a alteração da estaca de nivelamento de solo. A operação apontou que parte do dinheiro superfaturado foi parar na conta de empresas ligadas ao doleiro Alberto Youssef e também do lobista Adir Assad, ambos presos pela Operação Lava Jato. Então tinha uma conta específica. Dessa mesma conta foi mandado dinheiro por quê? Para empresas de Alberto Youssef, que já é declaradamente empresas fictícias. Simplesmente para repassar esse dinheiro para político A ou para circunstância A, B, C ou D. A transposição das águas do Rio São Francisco foi projetada para garantir o abastecimento de quase 400 municípios do Nordeste, onde vivem 12 milhões de pessoas. As obras começaram em 2006, mas sofreram vários atrasos. Com isso, o custo previsto de 4 bilhões de reais inicialmente dobrou. A OAS considerou desnecessária a prisão do presidente da empreiteira, Elmar Varjão, porque prestou as informações solicitadas pela Polícia Federal. A construtora Barbosa Melo informou que a empresa está à disposição das autoridades. O Grupo Galvão diz que vai colaborar com as investigações. Em relação à construtora Coesa, não conseguimos contato. Agora, o flagrante de acidente na República Tcheca. No leste do país, o motorista de um caminhão passou o sinal vermelho, cruzou a linha férrea e foi atingido por um trem. O impacto foi tão forte que separou a cabine da carroceria do caminhão. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Em São Paulo, suspeita de bomba fechou por 5 horas 3 estações de trens da CPTM. Tubos cheios de areia foram encontrados nas estações Itaquera, Guaianazes e Brás. A paralisação dos trens prejudicou cerca de 100 mil passageiros. No Rio de Janeiro, o juiz da Vara de Execuções Penais apresentou uma lista com 300 presos de alta periculosidade que podem ser soltos nas próximas horas. Eles foram beneficiados por um habeas corpus da Defensoria Pública, que criticou a lentidão da Justiça. E também no Rio, representantes da ONU visitaram a Vila Autódromo para apurar denúncias de violação dos direitos dos moradores. Há 3 anos, a Prefeitura começou a retirar as famílias do local para realizar o projeto do Parque Olímpico. Amanhã, Frank Sinatra completaria 100 anos. O maior cantor da música popular americana também imortalizou a versão em inglês de um clássico brasileiro, Garota de Ipanema. Que coragem! Não é qualquer um que se arrisca a cantar o que Frank Sinatra tornou eterno. Mas Lady Gaga foi o ponto alto de uma homenagem. Sinatra completaria 100 anos agora se estivesse vivo. Vencer em Nova York era o sonho do garoto franzino, filho de imigrantes italianos, que cresceu do outro lado do rio, no estado de Nova Jersey. Esta é a vista da praça da cidade, hoje batizada com o nome dele. Frank Sinatra nasceu aqui, nesse lugar, mas a casa não existe mais. Ela chegou até a ser um museu durante pouco tempo. Pelo tamanho do terreno, a gente tem uma ideia clara de que Sinatra nasceu numa família simples aqui de Hoboken. Sem dúvida, o filho mais ilustre da cidade. O Museu de Hoboken reuniu vídeos, capas de discos e fotografias para comemorar a data. William e Marisa Ruocco sempre foram fãs e tem uma música predileta, Meditação, de Tom Jobim. Irresistível. Sinatra gravou outro clássico com Jobim. O Brasil também deu ao cantor um lugar no livro dos recordes. 170 mil pessoas no Maracanã em 1980. O maior público da história para um concerto ao vivo. Primeiro ídolo a ter tietes escandalosas e fiéis, Sinatra não escrevia as letras que cantava, mas escolhia com cuidado as canções. So I face the final curtain.
Ele tinha uma música para cada sentimento, diz Pat Spacavento. No restaurante do fã, só se ouve Sinatra. A sala dos fundos é toda dedicada ao cantor. Quantas fotos do Sinatra você tem? Não faço ideia, diz ele. Pat também é filho de italianos e nega o envolvimento de Sinatra com a máfia. Ele foi fotografado com mafiosos famosos, passou 50 anos na mira do FBI, mas nunca foi acusado de nada. O mistério só alimentou a fama. Mas o que consagrou Sinatra foi a voz. A maneira de cantar como quem conversa, abre a alma e derrama o que sente. A voz de Sinatra canta o que há de melhor na música popular americana. Ganhou até o apelido The Voice. Hoje é difícil imaginar, mas ele quase se aposentou no começo dos anos 50. Estava desprestigiado. 3 anos depois, a volta por cima. Nova gravadora e um Oscar de melhor ator coadjuvante. Ele cantava, dançava e atuava. Se casou 4 vezes e teve 3 filhos. Pouco antes do fim, deixou gravados duetos, como sempre, impecáveis. E foi Bono Vox, do U2, que teve o privilégio de dizer em música: "Olhos azuis, você faz parte de mim." Well, I've got you under my skin. Chegou a hora. Com o Morumbi lotado de torcedores, ex-jogadores e várias personalidades, Rogério Ceni se despediu oficialmente dos campos de futebol. Os fãs compareceram para reviver os bons momentos do Tri Mundial. Com a presença dos jogadores das conquistas de 92, 93 e 2005, a partida festiva marcou a despedida de Rogério Ceni, ídolo maior do tricolor paulista. E o Jornal da Record de hoje termina aqui. Para rever as reportagens desta edição, acesse R7 Play. Fica agora com a Super Tela. Boa noite para você e a gente se vê amanhã. Boa noite, um ótimo final de semana.